Olá, sejam bem-vindos ao programa Caroline e a Busca pela Verdade. Este programa irá abordar sobre a busca para despertar nossa consciência diante das circunstâncias da vida, dessa realidade, e talvez tentar contribuir para a liberdade de consciência no ser humano. O tema de hoje é Enxergue o que está à vista. Bom, hoje eu vou contar sobre uma experiência com ratos que aconteceu entre 1950 e 1970. Esta experiência foi um verdadeiro apocalipse dos ratos. Me faz fazer uma analogia com a humanidade, em termos de superpopulação, desraciocínio, dessensibilização, desumanização. Uma verdade a qual estamos fazendo vista grossa, mas que será inevitável o impacto deste colapso, que na minha percepção já está acontecendo. Nós apenas ainda não queremos tomar consciência disso porque machuca, é sofrimento. Aliás, tomar consciência das coisas e da realidade machuca, é dolorido, é sofrido. Quem fez essa experiência com ratos foi o behaviorista John Calhoun. Behaviorismo é aquele que estuda o comportamento e as causas que geram este comportamento, como os estímulos. Ele colocou muitos ratos em um lugar fechado de mais ou menos 8 metros quadrados, com comida, água ilimitados, temperatura perfeita, total ausência de predadores. Assim, ele descreve que no início do experimento eram 4 casais de roedores cuidadosamente selecionados. Tudo parecia correr às mil maravilhas. Os animais se acasalavam, cresciam, prosperavam. Era um paraíso artificial. A cada 2 meses, a população dobrava. Quando alcançou a marca de 620 ratos, começaram a surgir os problemas inimagináveis, que não poderia ser previsto. À medida que o espaço escasseava, a sociedade dos ratos desmoronava em todas as instâncias. Os ratos começaram a se tornar incapazes de encontrar seu lugar na sociedade e uma posição de hierarquia. Os mais jovens, por exemplo, se tornavam desajustados. As fêmeas solteiras se retiravam para os ninhos isolados, vivendo como eremitas, uma reclusão voluntária. Enquanto isso, os machos alfa exibiam agressividade extrema, chegando até o canibalismo. No extremo oposto, os outros machos eram completamente apáticos, passando o dia a comer, beber, sem interagir com os demais. Porém, o mais perturbador era o comportamento das mães. Oprimidas pelo estresse da aglomeração, muitas descuidavam de suas crias, ou as abandonavam e atacavam. A mortalidade infantil disparou, alcançando 96%. E a nossa realidade, nosso espaço, os seres humanos? O que está acontecendo conosco? Uns dias atrás, aqui na minha cidade, um indivíduo matou todos da sua família. Conseguiu sobreviver apenas a avó, que ficou internada e lembrou depois da chacina que estava envolvida. Como fica o raciocínio humano, a sensibilização humana e a própria humanidade diante de cenas perplexas assim da nossa realidade, da qual a gente nem tem noção do que acontece? Eu posso contar para vocês que isso é apenas a pontinha do iceberg, sim. Isso que acontece na nossa realidade, que a mídia mostra, essas violências, esses estupros, vamos assim dizer, são normais, pois não chega perto do que realmente acontece com a humanidade e todas as influências negativas que o ser humano é atormentado quando não maneja sua própria consciência e deixa-se ser movida pelo inconsciente.
É no campo inconsciente que sofremos essas manipulações inimagináveis de espíritos e seres demoníacos das trevas. Quero deixar bem esclarecido aqui que assim como existem seres humanos bons e ruins, movidos tanto pela luz e pelas trevas, há demônios bons e ruins, há anjos bons e ruins. Em uma época atrás, o ser humano passou a régua dizendo que anjo era bom e demônio era ruim. E os seres humanos são filhos do pecado, mas não é bem assim. Favor, reveja isso e busque uma nova compreensão desses conceitos, o quanto antes, para que você possa melhor discernir a realidade daqui para frente. Bom, voltando sobre o experimento dos ratos, a partir desse apocalipse que matou 96% dos filhotes, a sociedade roedora entrou no mencionado apocalipse. Os animais esqueceram-se de como se cuidar das suas crias e até interagir normalmente. A pergunta dos cientistas foi: o que acontece quando uma população tem tudo o que necessita? O que a geração não precisa e quando a geração não precisa mais fazer esforço para manter-se em equilíbrio? Bom, eu vou fazer uma comparação com a população humana para entender as dinâmicas que estão se movimentando nessa época, mas também proporcionar uma advertência sobre um possível futuro da humanidade. Ao concluir, o que esse experimento concluiu? Que a aglomeração poderia provocar uma morte de espírito, mesmo estando satisfeita todas as necessidades físicas, pois o movimento da vida foi destruído, no sentido de falir a energia vital ou espiritual dos ratos. Apenas deixo aqui a referência desse experimento que li no site da Made for Minds. Bom, com o tempo, a interpretação do behaviorista foi questionada. Alguns pesquisadores argumentaram que a população humana não poderia ser comparada com roedores, mas eu vou fazer isso aqui. O problema não era a densidade da população em si, mas a concepção do experimento, que permitia aos roedores mais agressivos monopolizarem os melhores espaços, criando uma desigualdade artificial. Então, os pesquisadores deduziram por isso que roedores não poderiam ser comparados com humanos. Pelo fato da nossa sociedade ser equilibrada? Eu pergunto, vivemos em uma sociedade sem desigualdade? Eu penso que os pesquisadores que questionam esse experimento não conseguiam enxergar a realidade. Afinal, o que é essa desigualdade em que estamos inseridos? Poucas dezenas de famílias detêm, em média, 95% da riqueza mundial, enquanto o resto da humanidade, nós, vivemos na pobreza e a maioria em estado de miséria. Não obstante, críticos também objetaram que seres humanos não são camundongos. É óbvio que não são, mas estão agindo, sim, como se fôssemos. Estudos posteriores demonstraram que os humanos são capazes de se adaptar à superlotação de formas que são impossíveis para os bichos. Veja a Índia, sendo que lá praticam a ahimsa. Agora, aqui no Ocidente é guerra, é matança, é baixaria. Pior que uma rataria. Já estamos sofrendo e vivenciando esse colapso universal. Já está na falência a nossa estrutura humana. Já faliu a estrutura humana. Bom, os cientistas são estes. Que cientistas são esses que não enxergam o que está à vista e ainda têm coragem de dizer que humanos são capazes de melhor se adaptar? Vamos trazer isso para o real, para o palpável, aos nossos olhos. Não fechem a vista, mantenha-as bem aberta. Veja hoje o que está acontecendo com os jovens que têm tudo em um estalar de dedos, com o advento da internet e das redes sociais. Já está acontecendo o verdadeiro colapso. Você ainda não se deu conta? Vou trazer considerações do livro Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt.
Ele discute uma metáfora, a metáfora de Marte, para ilustrar como as crianças e adolescentes de hoje estão crescendo em um ambiente que parece alienígena em comparação com as gerações anteriores. Pois bem, na minha percepção não é metáfora. Marte é tão real como ir ao parque. Nós apenas não queremos enxergar o que está à vista. E não querendo enxergar, colocamos as coisas em metáforas. Nenhuma empresa poderia afastar nossos filhos de nós e colocá-los em risco sem nosso consentimento. Ou teria que encarar as consequências. O autor descreve uma situação sobre colocar adolescentes em naves para viver em Marte. Mas, pelo que percebo, este seria o caminho alternativo para salvar a humanidade. Deixar a humanidade construir uma nova lógica de sobrevivência em outro ambiente, já que aqui estamos vivendo um apocalipse de ratos. No livro, o autor afirma que seria como roubar nossos filhos, quando as empresas chegarem nesse ponto de recrutar jovens para sair do nosso planeta. Discordo. Este roubo já acontece constantemente e não nos damos conta. Nossos filhos são roubados de nós o tempo todo. É preciso enxergar o que está à vista e o oculto será evidente. Palavras de Jesus Cristo. Mas quem consegue enxergar o que está à vista? Ninguém, pois também nós, adultos, também estamos sendo roubados o tempo todo. Essa empresa que levará a Marte, na verdade, está atrasada. Já deveria ter jovens e adultos lá, e serão levados assim, sem autorização. Meu filho sumiu. Isso é apenas um rasgar de véus, é abrir os olhos da humanidade à força. O trem da evolução já partiu faz tempo e a maioria continua dentro de suas casas mentais confortáveis, imaginando um futuro distante que não vai existir, quando estamos dentro do olho do furacão, no ápice dessa transição. Vamos deixar que as crianças cresçam na Terra antes de mandá-la para Marte, diz o autor. Crescer em que planeta? O planeta Terra faliu e entrou em colapso. Não resta outra alternativa para a humanidade se alguns bilionários não irem adiante. Como somos os protagonistas dessa história, não sabemos se está certo ou errado. Apenas lá na frente, quando a história for contada, que haverá um painel de um possível discernimento. Infelizmente, o povo, nós, é que vamos fazer a parte pesada, para que as futuras gerações tenham algum êxito, para que a humanidade, se vier a resistir a isso, possa ter uma oportunidade de buscar um novo caminho em outro ambiente. Essa expansão global de liberdade de expressão, comunicação, atualizações em tempo real faz parte de tudo isso. Não é difícil de enxergar, basta verificar por si mesmo. Em se tratando de uma metáfora, como o autor aborda, este fenômeno da internet em que uma geração se desenvolveu tornou-se um planeta desconhecido aos olhos das gerações anteriores. As crianças estão crescendo em um mundo virtual, um mundo paralelo ao real. Será o mundo paralelo, virtual, não seria mesmo real? Afinal, quem disse que esse mundo material é mesmo real? Vamos para dar um intervalo e continuamos no próximo bloco.